Muito obrigada, presidente. Muito me honra vê-lo sentado nessa cadeira. É uma honra e um prazer ver Vossa Excelência nesse lugar. Boa tarde, deputados aqui presentes. Primeiramente, gostaria de reforçar que o deputado federal Glauber Braga é uma das figuras políticas desse país mais comprometidas com os trabalhadores e trabalhadoras, com o Brasil, com a justiça social. E a importância de frisar isso, quando o exército de robôs que produzem fake news descontextualizam um evento de ataque a um parlamentar do PSOL, mas dizer que o ministro Sérgio Moro, o superministro da gestão Bolsonaro, ainda não conseguiu dar algumas respostas, já que ele é o grande bastião da justiça, assim eleito pelos seus seguidores e admiradores, não nos conseguiu dar muitas respostas que tiram, às vezes, o nosso sono. Por exemplo, as ligações diretas da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro. Não há um empenho na resposta do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco. Enfim, agora a morte do Adriano. Enfim, o ministro Sérgio Moro não ainda, de fato, disse a que veio, senão para cumprir um papel de lacaio desse governo da morte, desse governo do desmonte. Mas o que me traz à tribuna nesse momento é lembrar que hoje, dia 12 de fevereiro, completam-se 22 anos da instituição da Lei de Crimes Ambientais, deputado Luiz Paulo. E essa lei, ela vem no intuito de consolidar o meio ambiente como bem comum mais importante que nós temos para a manutenção da vida de todas as pessoas. Veja, e nós temos no governo federal, a despeito do que falaremos ainda sobre o governo do Estado, continuando no tema que vem colocando essa casa em polvorosa, e esse Estado, que tem no governo federal, na gestão de Jair Messias Bolsonaro, uma pessoa que, enquanto deputado federal, cometia e cometeu crime ambiental quando invade uma área de pesca na região de Tamoios, em Angra dos Reis, cometendo crime indiscriminadamente. Veja, uma pessoa que não respeita o meio ambiente e que tem no seu governo um incentivo aos crimes ambientais e à destruição total dos bens comuns, quando prioriza mineração em terras indígenas, quando comete racismo ambiental. E eu conheci um dos teóricos, um dos nomes mais importantes da construção do conceito de racismo ambiental, o doutor sociólogo Richard Bullard, em Atlanta. O conheci em 2010, um expoente nesse tema, que fala sobre a injustiça ambiental, principalmente como processo de racismo. Veja, e nós temos no âmbito federal um processo indiscriminado de destruição dos bens comuns que vai atacar diretamente os mais vulneráveis e as mais vulneráveis. No estado do Rio de Janeiro não é diferente, com um dos maiores crimes ambientais da história, já pode se configurar assim, que é a contaminação das águas da SEDAI. Veja, sobretudo vulnerabilizando os mais vulneráveis já, que vêm sendo impactados com o processo de adoecimento, reforçando os sucessivos governos que não construíram um programa
adequado de saneamento básico para o estado do Rio de Janeiro, que só tem 35% tratado, o seu esgoto tratado no Rio de Janeiro. Veja, a população do Rio de Janeiro hoje tem 75 microgramas de geosmina por ml de água. Veja, o impacto disso eu venho falando na saúde, principalmente, e ontem a deputada Renata Souza chamava a atenção para uma conversa que ela teve com um médico sobre a questão das milhares de pessoas no estado do Rio de Janeiro que necessitam da hemodiálise. Veja, e do risco grave que isso traz para uma população já tão fragilizada por um processo de tratamento, de purificação do sangue. Veja, somado a isso, nós já temos um processo grave na região metropolitana do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, de pessoas que já se queixavam de diarreia, disenteria, né? De dores no estômago, de dores de cabeça. Veja, nós temos um estado altamente criminoso. E para completar, o governo do estado, e parece óbvio falar as mesmas coisas sempre, muitos deputados e deputadas vêm falando as mesmas coisas sempre, mas por vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Nós temos um governo que potencializa a sua forma, a sua economia política da pobreza com um processo de morte completa. Morte por meio das forças de segurança pública, já tão recorrente, alardeado pelo próprio governador do estado. Morte pelo processo de aprofundamento de desemprego no estado do Rio de Janeiro, sem nenhum programa apresentado ainda à população fluminense e a esta casa que mostre de fato que o governo do estado está trabalhando para que esse estado de fato saia do abismo em que ele se encontra, e mata quando indiscriminadamente permite que se contamine mais de 120 bilhões de litros d'água em pouco mais de um mês. E ainda escarnece das autoridades legislativas quando envia a essa casa um sujeito, um senhor altamente desqualificado para compor a agência que fiscaliza e regula a eletricidade e o saneamento no estado do Rio de Janeiro, que carece desse processo. E anuncia um programa de urbanização, uma reedição do antigo favela bairro para a favela da Rocinha, espaço que nós sabemos carece gravemente de um saneamento adequado. Consequentemente, esse processo vai promover remoção, gentrificação desse espaço e não responde à necessidade do saneamento básico, que não é só da Rocinha, mas do bairro da Gávea e São Conrado. Ou seja, o governo do estado escarnece da população fluminense, não apresenta um programa estratégico de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, se omite ao manter, agora demitido, Hélio Cabral na presidência da SEDAI, não apresenta a essa casa e a população fluminense uma resposta adequada para o problema produzido pela gestão criminosa desse estado, e
promove, com certeza, e continuará promovendo um impacto na saúde da população fluminense, principalmente na população fluminense mais vulnerabilizada, por políticas públicas já escassas, incipientes, como eu sempre digo aqui, principalmente no que se refere à infraestrutura e ao saneamento, comete crime ambiental e se omite em responder adequadamente a essa casa e manobra para que a comissão parlamentar de inquérito, que com certeza abrirá a caixa preta da concessionária, não para que ela fique mais fragilizada ainda, porque nós defendemos uma concessionária pública, de âmbito público, que tenha a possibilidade de ser fiscalizada pelos entes públicos e pela população fluminense. Enfim, o que o governo faz é escarnecer da população fluminense, produzir um impacto que já se apresenta nas unidades básicas de saúde já tão debilitadas e o impacto futuro para a saúde do estado do Rio de Janeiro, e não apresenta uma resposta adequada à situação grave e criminosa em que nós nos encontramos hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, rememorar essa lei federal que tipifica os crimes ambientais, que chama a atenção para que não só a sociedade civil, mas principalmente o poder público tenha responsabilidade na gestão dos nossos bens comuns, e o mais precioso deles, sem dúvida, é a água. Muito obrigada, senhor.